Então vamos iniciar a nossa segunda apresentação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, quem assistiu a primeira, viu que nós tratamos da parte histórica do grande arcabouço dos anos e dos séculos que foram, e dos eventos que foram contribuindo para uma separação definitiva entre o Oriente e o Ocidente. Então, o Oriente, que ficou conhecido como Igreja Católica Ortodoxa, e o Ocidente como a Igreja Católica Romana. Então, a igreja que antes se chamava-se Católica e Ortodoxa, como era conhecida a igreja, agora ficou conhecida no Oriente como Católica Ortodoxa e no Ocidente como Católica Romana, cuja sede estava em Roma. E esta é a razão porque o Ocidente não tem conhecimento, não tomou conhecimento da Igreja Ortodoxa, porque a igreja que exerceu a primazia no Ocidente foi a Igreja Católica Romana. Então, o cristianismo no Ocidente é conhecido apenas como um binômio, não é, entre católicos e protestantes. O protestantismo, um movimento que surgiu dentro da Igreja Católica Romana de contestação a alguns dogmas e diretrizes, e estabelecendo outras igrejas e igrejas plurais, então, que é o que o Ocidente conhece, ignorando completamente o Oriente e não conhecendo as verdadeiras origens do cristianismo. Muito bem, então, feito esse apanhado histórico da separação, nós, nos dias de hoje, passamos a ver um cenário diferente do passado. Em 1965, em dezembro de 1965, exatamente, os dois patriarcas, né, o bispo de Roma e o bispo de Constantinopla, se encontraram no dia 7 de dezembro e retiraram a mútua excomunhão. Constantinopla tirou a excomunhão de Roma e Roma tirou a comunhão de Constantinopla. Mas isso não devolveu a unidade às duas igrejas, porque um grande abismo de 1000 anos já estava estabelecido, cerca de 1000 anos, e muitas diferenças haviam agora entre o Oriente e o Ocidente. E o que eram diferenças nenhuma praticamente, foram criando abismos, e de repente temos uma igreja totalmente diferente, totalmente entre aspas, né? Ou muito diferente da igreja do Oriente. E a própria Roma não é mais a mesma Roma do primeiro milênio. Durante esses 1000 anos de separação, Roma vai se redesenhando e vai ser multifacetária, vai assumindo muitas faces. Por exemplo, quem nasceu dos anos 60 para cá conhecia um catolicismo romano que é desconhecido de quem nasceu antes dos anos 60, de quem viveu. Então, a geração, quem nasceu no início do século XX, quem nasceu em 1900, conhecia um catolicismo diferente do que aqueles que passaram a nascer em 1960, muito diferente. Porque aí se dá o Concílio Vaticano II, que reformata da outra forma a Igreja Católica Romana. Do lado oriental, os ortodoxos, nunca houve mudanças. A Igreja permanece a mesma desde a sua fundação, né, desde o ano 33 em Jerusalém, e a Igreja Ortodoxa, como a Romana, era formatada pelos 7 primeiros concílios ecumênicos. Os 7 concílios ecumênicos que se deram no primeiro milênio. Então, são estes concílios que deram a forma final à igreja, ao qual a Igreja Ortodoxa se mantém fiel e guiando por estes concílios. Depois que Roma segue o seu caminho próprio, ela vai realizar mais outros tantos concílios
há mais 15 concílios, mais ou menos, salvo engano, e esses 15 concílios particulares de Roma vão dar uma outra característica bem distinta da igreja do primeiro milênio. Então, nós vamos perceber que hoje a mídia vai mostrar muitas vezes encontros amistosos entre o patriarca de Constantinopla e o bispo de Roma e alguns outros ortodoxos, outras autoridades ortodoxas que cumprimentam, felicitam o Papa e vice-versa, trocam amabilidades, e se tem a impressão de que a unidade está muito próxima. É uma ilusão de ótica, não está próxima à unidade, está muito distante e há muito empecilho no caminho. Por quê? Por causa da grande diferença, a diferença que faz a diferença, e que particularmente eu não vejo no horizonte nenhuma possibilidade desse abismo ser desfeito. Essa diferença chama-se o papado. A grande diferença entre os ortodoxos e os católicos romanos está na ideia de que a igreja é governada por um bispo universal, por um bispo que exerce a função de, Deus abençoe Lisandra, de pastor universal e ao mesmo tempo também de chefe de Estado. A igreja, isso é completamente inaceitável à igreja ortodoxa por uma série de razões que nós vamos discutir agora. Vamos apresentar a vocês tanto a argumentação romana como a argumentação católico-romana ou católico-ortodoxa, de como os ortodoxos se posicionam frente à argumentação romana. Bom, todos nós vimos na primeira apresentação que o papado, a ideia de um papado, ela surge no século IX, apenas no século IX, e é a partir da aliança do bispo de Roma com o patriarca, aliás, o imperador Carlos Magno. E essa ideia do papado, ela vai então ser apoiada por falsos documentos forjados que do imperador Constantino, em que se decretava a posse de terras e também o domínio da Igreja de Roma sobre as demais igrejas. Essa realidade hoje é pacífica, porque a Igreja Católica Romana reconhece que eram documentos forjados. Então não vamos discuti-lo aqui, porque não existe nem essa argumentação mais da parte dos católicos romanos. O que chama atenção agora é que a doutrina histórica, ou seja, a argumentação teológica do catolicismo romano é de que Cristo estabeleceu Pedro como chefe da igreja, né, o chefe dos apóstolos, e que então este primado, que esta chefia do apóstolo Pedro, tinha sido herdada pelo bispo de Roma. Então, a chefia, quando Cristo diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então, a Igreja Católica Romana apoia-se nessa ideia de que então Pedro possui as chaves. Essas chaves simbolizam o poder temporal e espiritual, ele quem abre e quem fecha, e a ideia então de um papado que é diferente. Primeiro surge um papado de um chefe, né, o bispo universal, e vem depois a ideia também de que o Papa está acima dos poderes temporais, né, dos governos. Então, mais adiante, esta ideia vai evoluir, e muito mais adiante, somente no século XIX, particularmente em 1870,
é que vai um concílio, o Concílio Vaticano II, vai proclamar o dogma da infalibilidade papal, ou seja, o Papa é inerrante quando ele fala ex cátedra. Quando ele está falando oficialmente em nome da Igreja, ele é impossível de cometer erros, ele é inspirado por Deus, e então ele fala como Pedro disse, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Cristo disse, não foi carne nem sangue quem te revelou esta coisa, mas o meu Pai que está no céu. Então, esse dogma é amparado na ideia de que há um momento em que o Espírito Santo, ele fala pela boca de Pedro, né? Não fala pela boca dos demais, mas pela boca de Pedro. Pedro fala em nome dos demais. E aí é a ideia do papado universal e infalível. Eu acho que fiz um resumo. Temos católicos romanos na audiência e eu faço a pergunta: alguma coisa a reparar no que foi dito? Foi omitido algum argumento teológico? Não. Então é exatamente isso. Muito bem. Interessante é que essa fala sobre Pedro ser o chefe dos apóstolos e dessa chefia dos apóstolos então ser uma herança de Roma, do ponto de vista ortodoxo, está eivado de erros teológicos e de falta de realidades históricas, ou seja, não existe na história até o século IX, não existe na história a prática de um papa, um bispo universal, e nem tampouco a ideia de um bispo que substitua ou esteja acima dos chefes de Estado. Então, por que isso? Só aqui um instante que eu quero... O primeiro Papa a reivindicar isto é o Papa Adriano I, no século IX, e se reúne um concílio em Constantinopla, e ele pede então que o concílio reconheça o bispo de Roma como sendo o bispo universal, o principal, o chefe da igreja. O concílio de Constantinopla, que inclusive tinha representantes de Roma, se reúne, mas não reconhece o pedido papal. Ele estabelece o princípio da pentarquia, reafirma o princípio da pentarquia, ou seja, onde não havia uma igreja que comandasse as outras, mas sim 5 igrejas que governavam o império, e nunca exercia a liderança, a presidência, que era a igreja de Roma. Sua bênção. Deus abençoe. Então veja só, isto aqui não é uma invenção nossa, certo? Isso não é invenção nossa. Eu queria trazer aqui para vocês, para ficar... Este é um livro editado pela editora Loyola, e é só um instantinho aqui, que eu estou vendo... Sim. História da Igreja Católica, certo? Editora Loyola. E é um livro escrito por 10 historiadores da Igreja, doutores em teologia, dos quais 9 são sacerdotes romanos. Veja bem, dos quais são sacerdotes romanos. Então, este livro aqui, na sua página 123 e página 176, ele fala exatamente isso, que no concílio realizado, o Papa Adriano II, desculpe, foi um erro meu, em 867 e 872, o terceiro sínodo de Constantinopla, considerado por Roma como o 8º concílio ecumênico, rejeitou a ideia de um papado e reafirmou a pentarquia, o papel do bispo de Roma, como o primeiro entre iguais, o primus inter pares. Então,
aqui está o livro em que narra essa história. São historiadores da igreja, doutores em teologia, sacerdotes romanos, e que eles, então, reconhecem que o concílio rejeitou a ideia de um papado. Não existe a ideia do papado na igreja do primeiro milênio. É uma aspiração de Roma que vai se firmar e estabelecer depois da separação entre o Oriente e o Ocidente. Então, vamos fazer algumas considerações teológicas. Primeiramente, não vamos nem discutir, vamos partir do princípio que Pedro exercia a primazia entre os apóstolos. Vamos partir deste princípio que é reconhecido também entre a igreja ortodoxa. Está visível isso. Pedro era o primeiro entre os apóstolos, mas não era um chefe nem um papa. Em que sentido Pedro era o primeiro? Em que sentido ele tinha as chaves do reino dos céus? Ele tinha a chave do reino dos céus no sentido que Pedro foi o primeiro, foi quem abriu a porta para os judeus entrarem na igreja no Pentecostes. Ele é o primeiro a fazer isso, então ele é quem fala em nome dos apóstolos, e ele também é quem introduz os gentios na igreja. Quando Cornélio, Atos 10 fala isso, quando Cornélio é recebido. Mas este poder de ligar e desligar, ele não é o único de Pedro. Ele é dado a todos os apóstolos. Então Cristo, no Evangelho de São João, quando se encontra com os apóstolos, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, falando para todos os apóstolos. E diz: a que recebei o Espírito Santo, e sopra o Espírito Santo sobre todos eles, e diz: aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem o retiverdes serão retidos. Ora, isso Cristo não falou somente para Pedro, mas fala para todo o colégio apostólico. Então, todo apóstolo tinha o poder de abrir e de fechar. O Evangelho de Mateus mostra também que isto é uma prerrogativa da igreja como um todo. Quando ele fala da pessoa faltosa, ele diz que se uma pessoa está em falta, ele deve ser admoestado, exortado individualmente. Se ele não ouvir, chama 2 pessoas testemunhas. Se ele não ouvir, diz-o à igreja. E se ele não ouvir a igreja, ele deve ser considerado como gentio publicano, ou seja, excomungado. E aí Cristo conclui: porque aquilo que ligardes na terra será ligado no céu, e aquilo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então a mesma fala que Cristo direciona a Pedro, também direciona a toda a igreja. Não, vamos responder as perguntas depois, só um pouquinho, calma, a gente vai, porque algumas dúvidas podem se retirar depois. Aguarda um pouquinho que não fica angustiada não. Então, esse poder é dado a toda a igreja. Temos uma fala específica. Há no Ocidente uma ideia de que Pedro e Paulo eram adversários. Não é verdade. Houve um episódio apenas onde Pedro é repreendido por Paulo e Pedro acata com humildade essa repreensão de Paulo. Esse episódio é relatado na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, e vocês vão ver que aqui vamos ter informações magistrais sobre essa questão. Quero que vocês prestem atenção. A partir do verso 1, Paulo diz o seguinte: depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhe expus o evangelho, que emprego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão.
Mas nem Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E aí ele vai avançando, diz... E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, desculpem aqui, foi avançando... Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Só uma pausa aqui. Paulo era acusado de ser um falso apóstolo. Muitas igrejas olhavam com desconfiança para ele porque ele tinha perseguido a igreja e os judeus inventaram, espalharam esse boato de que ele era um falso apóstolo, que ele não tinha autoridade para ensinar, papapá. Então ele tem uma visão em que ele manda ir a Jerusalém e se apresentar àqueles que estavam governando a igreja. Aí ele diz: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas. Então, aqui veja bem, Paulo está dizendo que a igreja não era governada por um, que as colunas, ou seja, os principais apóstolos eram Pedro, Tiago e João. Era uma tríade. Não era um, era uma tríade. Ele diz: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Os apóstolos, então, reconhecem dois primados. O primado de Pedro sobre a circuncisão e o primado de Paulo sobre a incircuncisão. Isso aqui está na carta aos Gálatas. E diz que as colunas da igreja não fala Pedro sozinho, fala Pedro, Tiago e João. Então nós temos isto aqui, ok? Então, este é o primeiro argumento. O segundo argumento é interessante, que se Pedro é de fato o chefe da igreja, esta chefia não caberia a Roma. Esta chefia caberia a Antioquia, porque Antioquia é seguramente, sem nenhuma sombra de dúvida, porque está na própria Sagrada Escritura, a primeira sé em que Pedro governou. Não foi Jerusalém, por incrível que pareça, aí já é outro dado. Todos são concordes que a igreja original, Jerusalém, quem foi o primaz era Tiago, o irmão do Senhor. Foi o primeiro bispo. E Pedro exerceu seu pontificado em Antioquia, que se tornou a principal igreja, porque foi quem primeiro mandou os missionários para os gentios. Foi de Antioquia que foram consagrados e enviados Barnabé e Paulo. Os dois foram enviados para o gentio, e foi em Antioquia que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Atos 11, 26. Antioquia é o grande farol do primeiro século. Roma ainda era uma cidade pagã e Antioquia já enviava missionários ao mundo, não somente para o Mediterrâneo, como mandou também para a Pérsia, para a Índia, para as Arábias. A cidade de Antioquia era o grande polo. Então, se houvesse uma sucessão petrina, essa sucessão não caberia a Roma, caberia a Antioquia, porque foi a primeira sé do apóstolo Pedro. Pedro esteve em Roma, mas a tradição não é clara sobre o que ele fazia em Roma. Pedro esteve em Roma e lá ele foi realmente crucificado de cabeça para baixo. Mas certamente as igrejas
olha o que eu estou falando, as igrejas de Roma não foram fundadas por Pedro, é pelo movimento de vários cristãos, que Roma é como se fosse a Nova York ou a São Paulo nossa, onde fluía, era o centro do mercado, do financeiro, onde principalmente os judeus, os cristãos, todos estavam lá. E foram várias igrejas fundadas. Por isso, quando vemos a carta de São Paulo aos Romanos, ele saúda a várias comunidades que estão presentes de Roma. O capítulo 16 tem uma saudação extensa a vários líderes, recomendações. E o estranho é que se Pedro estivesse em Roma, pontificando, como algumas falas da igreja romana quer dizer, é estranho que Paulo não tenha mandado uma saudação a Pedro. Visivelmente, Pedro não estava em Roma. Pelo menos naquela época em que Roma já era uma igreja pujante e forte, não foi pelo trabalho de Pedro. Pedro depois se dirige a Roma como Paulo se dirigiu a Roma. Mas nem Roma não é fruto do trabalho nem de Pedro, nem de Paulo. Existem colaboradores de Paulo que foram para Roma. E ele até mesmo diz na carta aos Romanos que ele não é o fundador da igreja. Ele mesmo fala isso. É só ler na carta aos Romanos, capítulo 15. Não vamos ficar lendo aqui tudo para a apresentação não ficar tão longa, mas estamos dando a referência. Primeira é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Então, se esta ideia de Pedro como o chefe da igreja fosse uma ideia de transmissão, se isso fosse verdade, fosse uma realidade, isso não caberia a Roma. Porque tem algum... Ok, pode falar, já. Daqui a um momento oportuno. Assim. Então, esta argumentação, ela, no nosso ponto de vista, ela é desprovida de sustentação teológica e de sustentação histórica. Até porque temos as atas dos concílios, temos as decisões dos concílios. O concílio de Niceia, quando estabelece Roma como primeiro, o critério não é por ele ser sucessor de Pedro, o critério é porque Roma era a capital do império. E tanto é que quando depois uma nova capital é erguida, a nova Roma, que ficou chamada de Constantinopla, então também a igreja de Constantinopla é levada à condição de primaz. Constantinopla, a primeira do Oriente, e a Roma, a primeira do Ocidente. E essa história nós falamos, surgiu ciúmes e disputas, e aí vem a base de todas as coisas. Bem, a ideia de um papado fere frontalmente a ideia de igreja, porque nós não temos, e se tornou contraditório dentro da Igreja Católica Romana, porque o Concílio Vaticano II, em sua Constituição dogmática, reconhece que uma igreja local é plenamente católica. O que é uma igreja local? Então, vamos pegar, por exemplo, a igreja de Jerusalém. Você tinha lá bispos, presbíteros e um povo. Então, isto é uma igreja local. Se forma uma hierarquia. Onde está o bispo, está a igreja. E esta igreja, pela Eucaristia, entra em comunhão com todas as igrejas da terra e com a igreja celeste. Estão em comunhão porque a liturgia é cósmica. Então, isso é dogma do Concílio Vaticano II. Correto, perfeito. Mas fica contraditório quando se estabelece, então, um bispo de jurisdição universal. Que um bispo de jurisdição universal, então, fere a ideia de que Cristo diz que a ninguém chameis de pai, no sentido, eles não têm um chefe, porque um só, o chefe é o vosso, que é o Cristo. E vós todos sois irmãos. Os bispos são iguais. Os apóstolos são iguais. Cristo não está ausente da igreja. Ele é o cabeça da igreja, é o chefe. É como mostra isso. O apóstolo Pedro também, na sua primeira epístola universal ou católica, ele admite que ele não é a pedra. Ele diz, chegando-vos para ele, falando de Cristo, a pedra sim rejeitada pelos construtores.
e chama cada cristão, cada fiel de pedra viva. E vós como pedras vivas, 1 Pedro capítulo 2. E chama a igreja toda de sacerdócio universal. Então, nós temos todas estas realidades aí, colocadas nas Sagradas Escrituras e na história, que contrariam a ideia de um papado. Falando aqui muito, vamos ter as perguntas. O Papa Bento XVI, percebendo que essa é a grande questão, e eu acredito que aí esteja uma das razões da queda dele, não é? Do convite a se aposentar, ou da decisão, das pressões que levaram a pedir aposentadoria, fato quase que inédito, né? Teve no passado mas extremamente raro no papado, é pelo fato que ele colocou como base do diálogo entre o Oriente e o Ocidente, ele propôs que se discutisse o papel do bispo de Roma no primeiro milênio. E disse que para o diálogo com os ortodoxos isso era o suficiente. Ora, no primeiro milênio o papado não era do jeito que era, do que é hoje. Não existia um bispo universal, não existia um papa infalível que falasse ex cátedra, que estivesse acima dos concílios da igreja. Então, se a comissão chegasse a essa conclusão de que a igreja romana deve voltar ao papa do primeiro milênio, à ideia do primeiro milênio, teria que ser desconstruída uma estrutura de 1000 anos depois da separação. O que isso é um problema realmente, por isso que eu digo, o horizonte não está tão perto assim como as pessoas pensam. E aí, deste abismo, desta separação entre as duas igrejas, vão surgindo outras práticas que já vão ficando diferentes do Oriente. Vamos colocar práticas secundárias. Por exemplo, já os sacramentos passam a ter uma percepção um pouco diferente. Em geral, a Eucaristia é servida apenas uma espécie, apenas a hóstia. Tiraram o fermento da hóstia. Antes o pão era com fermento e permanece com fermento até hoje na Igreja Ortodoxa. O batismo deixou de ser por imersão 3 vezes para ser por aspersão. Fez-se diferença entre batismo e crisma, no sentido que o batismo é ministrado num tempo e o crisma depois como confirmação, quando na igreja a prática era batismo e crisma ao mesmo tempo, representando a água e o espírito. O divórcio não foi reconhecido mais. Foi estabelecido o celibato obrigatório do clero. Voltando a devoções à Virgem Maria, que aqui tem uma coisa interessante. O Oriente tem uma devoção muito maior do que o Ocidente à Virgem Maria. Quem for a uma das divinas liturgias, das nossas liturgias, vai perceber que a memória da Virgem Maria está em todos os momentos da liturgia. Mas não existe na Igreja Ortodoxa devoção ao coração de Maria, sagrado coração de Maria, consagração a Maria. Por quê? Porque Maria não é objeto da fé cristã. O objeto da fé cristã é a Santíssima Trindade. Então, na Igreja Ortodoxa não tem Mariologia. Embora a Igreja Ortodoxa considere a mais elevada de todas as criaturas, ela foi escolhida para ser mãe de Deus, reconhece como toda santa, toda pura, e que mais exaltada que os próprios querubins e serafins, a mulher vestida do sol, do Apocalipse. Então todas estas coisas estão colocadas, não é? Mas não existe Mariologia. Toda percepção de Maria é a partir de Cristo, uma cristologia, a partir da encarnação de Cristo e essa relação simbiótica que o Verbo de Deus tem com ela. E aí surgiram pelo menos 3 dogmas na Igreja Romana, posteriores à separação, que não são de acordo com que a Igreja Ortodoxa não reconhece. O da Imaculada Conceição, de Virgem Maria, o da infabilidade papal, proclamado, o da Imaculada Conceição, 1854, o da infabilidade papal, 1870,
e o da Assunção de Maria em 1950, o Papa Pio XII. Então, por que não reconhece? A igreja fala em dormição, não reconhece como dogma, porque dogma é algo que diz respeito à salvação e está relacionado à Santíssima Trindade, e dogma só pode ser pronunciado por um concílio e não por a boca de um homem, um concílio particular. Então, nós temos todas essas questões que são realmente tropeços, são dificuldades no diálogo entre as duas igrejas, e por isso achamos difícil que essa unidade esteja próxima. O que existem são cortesias, o que existem são convivências pacíficas, e ao mesmo tempo também a civilidade. Então nós temos que perceber que não é simplesmente a fé, não é acordo. Na Igreja Ortodoxa se ressalta bem essa frase: há uma só fé, um só batismo, um só corpo. Então a igreja não está fragmentada, a fé não é múltipla e os batismos não são secundários, nem apenas são muitos. Então existem várias outras diferenças que estão lá no nosso blog, secundárias, mas só para mostrar. E vamos abrir então agora para as perguntas, para que eu sei que tem muita gente pergunta, e nas perguntas fica mais esclarecedor, ou talvez atender melhor a demanda do público. Então estamos abertos.